Bom dia, bom dia, bom dia, cafezeiros, ou boa tarde, não sei o dia que você vai ver esse vídeo, essa gravação, ou se você vai assistir hoje aqui ao vivo, enfim. Mas a gente começa mais um Pensando Alto do Fiz Café, nesse domingo de chuva aqui em São Paulo. A nossa convidada já entrou, que é a Dani. Oi, Dani Pedroso. Já vou te chamar aqui para essa conversa. E eu quero agradecer a todo mundo que chegar aqui para assistir essa gravação, que a gente vai trazer um tema tão gostoso de falar, que é sobre a maternagem. Então eu já vou chamar a Dani aqui, a gente já vai dar início a esse bate-papo de domingo no café da manhã. Márcia, Tati, sejam bem-vindas. Bom dia para vocês. Bom Que lindas. Aí já dia. está nossa convidada. Oi, Dani, Deixa sua eu, linda. deixa eu ajeitar isso aqui. Você tá me ouvindo bem, Jana? Tô te ouvindo super bem, Tá, Dani. então tá bom. Vou ficar de Tá? fone porque eu acho que eu te escuto melhor assim. Tá bom. Tá, se der algum problema para eu falar com você, porque eu tô sem fone, eu tô escolhendo ficar sem Não, fone. mas dá pra te ouvir super bem, tá? Tá. E aí, qualquer coisa também, o pessoal que assiste, eu peço ajuda para avisar a gente se der algum biboco na internet, se começar a falhar, porque às vezes Então a tá gente não bom. se dá conta, né? Não, Então, só para contextualizar, para introduzir aqui, eu tinha convidado, eu vou ter que falar disso, não tem como, né, Dani, não falar da Saio. não. Esse projeto, esse nome, Maternagem Real Sistêmica, é um projeto da Dani com a Sayonara, nossa amiga em comum, que partiu desse mundo para o outro portal. Ela atravessou um portal, né? E Sim. ela foi realizar a missão dela lá. E a Dani dá continuidade aqui. Então, eu participei do primeiro grupo da maternagem, quando elas criaram esse projeto, eu achei incrível, a Saio me contou, e foi a partir daí que eu conheci a Dani, e eu senti, assim, o magnetismo da Dani, eu vi um pouco o Instagram dela, e ela tem uma energia muito gostosa, ela tem um trabalho lindo, e que eu vou apresentar aqui para vocês também. A Dani, só para eu vou primeiro te introduzir, tá, Dani, para quem não te Tá conhece, bom. te apresentar, e aí você segue falando, a gente segue batendo esse papo nesse café da Tá manhã. ótimo. A Dani, ela é técnica em enfermagem. A Dani tem uma série ela é uma super mulher. Ela é técnica de enfermagem, ela é massoterapeuta, fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional e RPG, acupunturista, hipnoterapeuta formada em coach e PNL. É isso, né, Dani? Esqueci alguma coisa? Não, tem outras coisas que vão entrando, mas a gente insere na conversa. Sim, quando a gente entra nesse universo de cuidar do outro, de ajudar e das terapias, a gente vai fazendo uma série de formações, né? Sim, E sim. só vai somando assim a tudo que a gente é e tudo que a gente desenvolve, enfim. E aí a Sim. Dani, eu chamei ela aqui para falar sobre esse tema da maternagem, porque além de ser um projeto atual dela, do qual eu fiz um pouco parte, eu participei de uma reunião, não consegui as outras porque meus domingos são atrapalhados e depois aconteceu o que aconteceu da gente perder nossa amiga, né? E aí eu acho que é um tema sempre presente, o maternar, né? Então, eu fui até procurar agora de manhãzinha, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado no termo maternagem, porque uma coisa é você maternar, você ser mãe, você passar pela Sim, maternidade, né, sim, Dani? E outra sim. coisa é a maternagem. A maternagem, eu vi ali, é uma disposição, né? É uma escolha de você cuidar, acolher, não somente os seus filhos, pelo que eu vi ali. Tem até uma Não, você faz um definição no acolhimento Google. geral. É geral, né? Exato. É um Geral, que cuidar até que parte de você, parte do teu acolhimento com você, e aí você passa a acolher todos em volta. sim, inclusive fala ali no, quando a gente procura o significado, até da relação terapeuta e paciente, que faz muito sentido quando o paciente chega no consultório, a abordagem que for, você ter essa disposição, essa maternagem. Então vai muito, muito além da gente pensar só na relação mãe e filho. Mas a gente vai focar um pouquinho aqui nisso, né? Porque é um pouco da história da Dani. Então, Dani, quando a gente conversou, para trazer essa temática para as pessoas, você falou assim que você sentiu num determinado momento que não dava para separar as coisas em caixas, né? E que você estudou um Sim, livro que é quando você desacelera, que sim. você vê quem você é e tudo mais. Conta um pouquinho, fala o que você sentiu, como que começou esse seu processo de integrar as terapias no seu trabalho e como você chegou no maternagem real sistêmica.
Tá, bom dia para todo mundo, quem está chegando, quem está entrando e quem vai assistir isso em um outro tempo, né? Então, como a gente começa a estudar, a gente percebe que o tempo ele não é linear, então vai ser presente para quem estiver assistindo em qualquer momento, né, da vida. Sim. O maternagem, ele nasceu na quarentena, mas para eu chegar nele, eu precisei passar por vários processos anteriores, porque eu sempre trabalhei com pessoas, né, com mulheres, então, desde lá da parte, eu fiz o técnico de enfermagem, eu estava com 16 anos, né, então depois eu fui para a faculdade de fisioterapia, tem até amigas aqui, fisioterapeutas, né, prestigiando, muito obrigada por vocês estarem aqui também, que a gente se conhece já há mais de 20 anos, então são aí 20 anos de prática dentro da fisioterapia, e a fisioterapia ela é uma terapia muito completa. Porém, o que, que acontece? A gente percebe a necessidade de incrementar para você poder entregar mais para o teu cliente. Porque a demanda dele não é um ombro que dói. Né? Esse ombro dói, mas tem tantas outras dores que às vezes você cura o ombro e aquela dor volta. Então eu comecei a Uhum. linkar que o corpo da gente, ele se conecta. A gente é toda uma coisa só, né? A gente é um ser Sim. integral. Só que a gente demorou, eu acho que agora, né, praticamente todas as terapias estão integrativas, porque elas integram. Você não consegue mais tratar só a mente, porque a tua mente reflete no corpo, né, e o teu corpo reflete nos teus hormônios, tua emoção reflete nos teus hormônios, que reflete no corpo. Então, assim, tá tudo muito conectado. Então eu fui, por isso que o nome da minha empresa é Conectado Life, porque de fato você precisa conectar tudo, né? E olhar para todas essas fatias, né? Eu falo, né? A vida da gente ela é dividida, você pode dividir ela em caixas. Você não consegue mexer em todas as caixas ao mesmo tempo, porém você consegue, quando você começa a mexer em uma, automaticamente você vai ajustando outras ou questões que estavam ocultas começam a aparecer. Né? Então, a gente fala assim, começa por onde dói menos, e aí a gente vai aprofundando isso. Então, voltando lá na minha história, dentro da fisioterapia, eu trabalhei por muitos anos com mulheres, então eu fiz a parte toda de maço, toda voltada para pós-operatório de cirurgia plástica. Porque eu acreditava naquela época que, de fato, você consegue consertar algo, né? E esse conserto, ele é uma ilusão, né? Ele é uma ilusão de ótica. Então, você conserta algo que está externo, mas, na verdade, você quer consertar algo que está muito interno e, às vezes, muito profundo, e você, às vezes, não se dá conta disso, você não tem essa consciência, né? E aí, a gente vai caminhando dentro desse processo terapêutico no intuito de, então eu trabalhava mais na parte física, né, anatômica ali, depois eu comecei a trabalhar na parte estética, que é para dar aquele belo, e aí quando eu comecei a entender que o belo, ele vai muito além da nossa casca, né, dessa capa que a gente usa, ele é muito mais profundo, e o belo está na alma da gente, né, então eu precisei incrementar, e aí foi que eu fui para a acupuntura, fazer a parte de medicina chinesa, porque eu pensei, eu vou trabalhar no campo sutil, né, para tentar alinhar esse emocional que faz com que a pessoa não se veja como ela verdadeiramente é. E eu passei por esse processo. O interessante é que quando a gente vai caminhando, todo cliente que chega, ele traz um pouco da gente, para a gente olhar também. É como se a gente, eu gosto muito de falar, tem uma técnica de PNL que eu adoro, que é posições perceptuais, que é você olhar para uma coisa de fora dessa coisa. Então, quando o Uhum. cliente chega para a gente olha para esse cliente e a gente vê partes nossas ali. Então, é como se ele trouxesse algumas chaves para a gente abrir algumas portas internas e a gente contribui com ele, com o nosso conhecimento. Né? Então, todo cliente que chega, eu falo que ele está um degrau abaixo da escada que a gente está. Todos que chegam, Uhum. porque a gente atrai eles por ressonância, né? Por campo. Então, a gente vai atrair quem precisa daquilo que a gente tem para entregar. Então, na acupuntura, eu comecei a olhar para essa parte mais sutil da coisa, porque eu era muito desconectada disso, muito agitada, né, muito ansiosa. Então, assim, emoções todas, né? Então, a raiva, eu falo que daquele filme, né, Divertidamente, a raiva, Uhum. né, se ele fosse num formato de menina, ele me representa. Né? E eu só fui dar conta dessa raiva toda agora na quarentena.
né? Então, é como se a gente vai limpando as camadas mais superficiais e as mais profundas, elas só vão emergir quando você estiver pronta para olhar para aquilo e fazer algo de bom com aquilo que vai aparecer para você. Então, eu Sim. continuei caminhando dentro dos processos terapêuticos, tanto atendendo quanto sendo atendida. Eu acho que quando a gente se coloca no papel de ajudar alguém, a gente tem que ter alguém que esteja um pouquinho acima da gente para olhar para nós e nos sinalizar, né? Porque a gente tem muitos pontos cegos. Então, eu entendo que eu preciso de acompanhamento de alguns profissionais para me dar esse norte, né? Para eu poder caminhar. Então, continuei indo. Só que dentro do trabalho de maca, ali nos atendimentos, a gente aprende, faz 10 sessões, né? 10 sessões. Só que a gente vê que 10 sessões não é nada. Né? 10 sessões você começa a falar algo, trazer um pouquinho de consciência para aquela pessoa que está deitada ali para você, totalmente disponível. Né? Então, quando chega lá na 7ª sessão é que você consegue aprofundar determinados assuntos com aquela pessoa. Só que eu precisava de um método. Foi por isso que eu fui para o coach também. Porque o coach ele trabalha com métodos, né? Então, assim, não é só a meta, mas ele te coloca de um lugar até o outro. Ele te dá esse direcionamento. E as ferramentas são muito práticas. Só que se você ficar só na ferramenta do coach, ela é muito superficial. Você vai acabar destampando caixas, né? Porque o processo de coach ele é um olhar para si próprio, né? Você pode escolher o viés que você quiser para começar o trabalho, mas ele vai te trazer um olhar para quem você é, de fato. E aí você vai ter que aprender a lidar com aquilo. Então, se o coach fica só nas ferramentas, eu entendi dentro desses anos que eu não consigo entregar para o meu cliente aquilo que ele precisa, ele não vai conseguir direcionar. Por isso que as terapias holísticas entram, e aí você vai adaptar aquilo que precisa. E a gente também não pode esquecer, cada cliente que chega pra gente, ele traz uma bagagem de crenças, né, de medos, de incertezas, né, e a terapia que você vai aplicar para ele é aquilo que faz mais sentido para ele, né, a gente fala na PNL que é aquilo que cria rapport, que ele consegue trazer como uma aceitação. Então eu gosto muito de trabalhar com o olhar sistêmico, para que a gente saia desse padrão de culpar as pessoas pelos problemas que a gente tem. Porque ninguém tem culpa. Na verdade, a gente é responsável, né? Então, a responsabilidade é aquela capacidade de responder a algo. Então, quando eu me coloco como autorresponsável pelas minhas mazelas, vamos dizer assim, eu começo a buscar formas de resolver isso, né? Então, de limpar, seja o que for que precisar ser limpo. Então, eu acho que as terapias elas vão se complementando e vão trazendo mais clareza para o cliente que te busca, né? Por exemplo, eu falo que é aquela pessoa que escolheu começar a trocar as bandagens das suas feridas, né? Começar a curar as suas feridas mais profundas. Continuei caminhando no processo de coaching, fui trabalhar em empresas, trabalhei na parte de treinamento, só que eu sempre tive esse olhar mais humano, porque eu não tenho formação em RH, aquela coisa de gestão, de empresa, nunca tive esse viés. Eu sempre trabalhei com a questão humana. Então, dentro das empresas, eu desenvolvi os treinamentos todo voltado para que o funcionário ou o gerente, ele se visse. E ele entendesse que a partir dele, as coisas melhorariam. Então, ele fazendo a mudança, o funcionário dele também acompanhava aquilo, por ressonância, por campo. Só que, como a gente está no mundo corporativo, você tem que ter meio tato para trabalhar dentro dessa linha e criar uma linguagem de comunicação que seja aceita e recebida pelas pessoas. Então, eu consegui ficar dentro desse sistema por 3 anos. Porque depois a gente começa a entrar em conflito com a gente, né? Com a nossa verdade, com aquilo que a gente quer levar para a pessoa. E aí a gente percebe que precisa aprofundar um pouco mais. Então, hoje eu continuo ainda atendendo a empresa, mas a equipe que está comigo, né, a gerente que compra o meu trabalho, ela tem essa mentalidade, ela tem esse olhar que tem algo além, né, tem algo mais profundo do que só aquilo que a gente está enxergando num primeiro momento, né. Então eu gosto muito de trazer o olhar para o todo, né? Então, quando você olha para um funcionário, por exemplo, você não olha só para ele. Você olha para ele, para o pai dele, para a mãe dele, para tudo que veio antes dele e que faz ele ser quem ele é, único e exclusivo. E a gente demora para
para enxergar essa exclusividade na gente. Eu falo isso por mim, né? Eu falo que é sempre um auto processo. Todo processo que eu inicio comigo é um processo também, né? Eu estudo para estar ali ajudando aquela pessoa, mas eu percebo que ao mesmo tempo eu também estou me ajudando, né? O meu pai sempre falava, o ouvido mais perto da boca é o meu. Então, a partir do momento que eu abro o verbo para falar, eu também estou me ouvindo. Então, eu comecei a trazer isso como uma verdade para o meu trabalho e foi o que foi trazendo esse direcionamento. Aí eu decidi abrir a Conectado Life. Esse nome, Conectado Life, ele veio de forma muito intuitiva. Para mim, ele não fazia muito sentido, mas eu, desde de 2 anos atrás, eu passei a confiar nessa voz que fala aqui dentro de mim. Demorei muito para ouvir essa voz, porque eu discutia com a voz, né? Porque a gente vai pelo racional, pelo que é certo, né? Porque pelas regras, né? Que a gente foi criada, as regras que a gente enxerga, aquilo que é aceito pela sociedade, o que é certo, o que é errado. E aí, quando você começa a estudar, você vê que não tem certo e errado. Tem a sua história, tem a sua família. Então, assim, traz muito quem é você. E aí a gente demora para entrar nesse processo de autoaceitação da gente. Então, assim, posso dizer para você que as últimas 3 semanas eu vim num processo hard, assim, de autoaceitação. Veio chineladas de muitos lados para, cara, se aceita como você é, leva esse teu trabalho para fora, põe isso para fora. Vai ter pessoas ressonantes com isso que você está trazendo. Eu demorei muito para chegar nessa firmeza, nesse me colocar, né? Porque é uma exposição. E aí, quando a gente se expõe, o que eu vou mostrar? A minha vulnerabilidade? Eu vou mostrar a minha sombra? Né? Então, a gente não quer mostrar, a gente só quer mostrar o belo. E aí eu volto lá para a época da estética, onde só quer mostrar o belo, só o que está por fora, né? Então, eu entendi que tudo que eu fiz até aqui, mesmo que parecia que eu estava correndo atrás do rabo, né? A sensação que eu tinha muitas vezes é que eu estava correndo atrás do rabo, eu comecei a entender que não, as coisas estavam se complementando para chegar nesse todo do agora, né? De eu poder olhar para isso. Então, todos os estudos que eu faço, ele vem nesse viés. Então, eu continuei atendendo as pessoas. Aí, o ano passado, eu fiz 40 anos, e aí eu descobri um câncer de tireoide. Mas foi muito interessante porque é como se algo dentro de mim dissesse que seria muito breve. Então, assim, a forma como eu cheguei no médico, então, eu gosto muito de prevenção. Né? Como fisioterapeuta, o meu olhar é preventivo. Sempre foi. Eu entendo que a gente pode... não preciso chegar na doença, eu posso interceder antes. Então, se um câncer aconteceu comigo, opa, o que eu deixei de olhar? Aí foi na tireoide, então aonde eu não tenho voz, né? E isso eu fiquei em silêncio por causa da cirurgia, por um tempo. Então, para uma pessoa que gosta de falar e de se expressar, ela precisou se recolher na marra, né? Então, deixar com que as dinâmicas da casa acontecessem sem intervenção, né? Pessoa controladora, oi, tô aqui, né? Se alguém mais se identifica, levanta a mão e diga eu. A gente quer as coisas do nosso jeito, né? Então, e eu venho de uma família toda sistêmica de controladores, né? Então, assim, ai, minha mãe é muito controladora. É sua mãe mesmo que é a controladora? Será? Né? Se você é filha dela, deve ter um pingo de controle aí também. Então, quando a gente começa, ó, alguém tá levantando a mão, porque a gente, de fato, a gente tem esse personalismo, a gente quer as coisas. Não, as geminianas, como eu, a gente tem isso, né? Vamos do meu jeito, que é melhor, ó, vem por aqui, vai assim. E a gente tira a oportunidade do outro, dele experienciar aquilo. E foi aí que, dentro da quarentena, eu comecei a enxergar este meu lado mais controlador, muito forte, com as crianças, né? Porque na rotina do dia a dia, aquela coisa de acorda, levanta, leva para a escola, busca, leva na natação e volta. Não dá tempo da gente parar e se olhar. Você tira lá, quem consegue tirar os seus 15 minutos para meditar e meia hora para se exercitar, já está anos-luz na frente do povo que não consegue ter tempo para nada. Né? Então eu falo, Sim. você ser já está iluminado, né? Já está no caminho da iluminação, porque você conseguiu. Esse tempo da maternidade em que não se encontra
daí da maternidade mesmo, né? De você Uhum. ser mãe. E não encontrar 15 minutos, porque eu tenho amigas e eu passei por isso com os meus filhos também, todas nós passamos de eu não consigo Uhum. tomar banho sossegada, eu não Não consigo ir no consigo ir no banheiro, banheiro? fazer um xixi, e não ter alguém batendo na porta. Então você se sente o tempo todo tendo que ser muito disponível, muito disposta. Sim, Eu lembro que eu tinha momentos que eu falava, gente, quem sou eu? É uma crise de identidade muito grande, porque você está em construção junto com essa criança e que você tem sim, uma responsabilidade para com isso. E você citou no comecinho da sua fala a questão da culpa, né? E aí entra você se culpar por uma... Você cria uma série de processos por causa dos seus filhos e porque você sim, também é mulher, e porque você também tem desejos e você também tem vontades e você quer mandar todo mundo ir à merda, porque é assim, né? Tem uma hora que você sim. fala, não aguento mais, todo Meu, mundo... vou embora. É Não sempre quero vou mais embora. eu não quero mais ouvir mãe, pelo amor de Deus. Eu falava assim, eu queria que caísse R$ 100 cada mãe que eu ouvi. Eu vivia brincando com as crianças dessa forma. Por que não cai R$ 100 cada vez que fala mãe? Para eu pelo menos ter um pouquinho mais de prazer na vida. Porque aí Então, e você aí, começa a gerar. Pode falar. nessa hora, na hora que a criança começa nesse mãe, 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 tudo que existe dentro de nós, de mais profundo e de mais dolorido, ele vai emergindo. É onde a gente grita. Por que toda mãe grita? Cara, a gente é um poço de raiva, né? A gente é um poço de raiva, só que a gente vai soterrando essa raiva por N motivos. Porque sentir raiva é feio, porque extravasar suas emoções não é aceito, né? Então as pessoas não conseguem aceitar uma mulher que se posiciona, que fala, que... E aí a gente, como é que é essa fala? O problema não é falar, é o que fala e o como fala, né? Então, ontem eu vivenciei uma experiência muito interessante com a minha filha. Por quê? Porque eu passei uma informação para ela baseada naquilo que eu acredito. Só que eu deveria ter tido um pouquinho mais de tato, porque ela ia representar aquilo que eu falei para outros adultos. Só que os outros adultos ainda são crianças e eles não conseguem entender, né? Então, traz aquilo pro lado pessoal, traz aquilo. Aí eu comecei a prestar atenção, falei, pera um pouco, a criança é a criança, ela é pura. Do jeito que você entregar a fala para ela, ela vai levar, ela vai repassar. E a gente, Exato. aconteceu isso com a gente, quando a gente era criança. Toda fala que foi passada para nós, a gente acolheu como uma baita de uma verdade. E Sim. aí a gente foi crescendo e foi vivendo com essa verdade que nem é bem verdade assim. Era a verdade dos nossos pais, né? Era aquilo que nossa mãe acreditava, nosso pai acreditava que era o melhor. E aí a gente vai passando o tempo e vai vendo que, opa, espera um pouquinho, né? Não é bem assim à medida com que a gente vai expandindo e escolhendo sair deste papel da vítima. Que é uma outra coisa que eu trabalho muito, porque enquanto eu estou na vítima, eu não consigo curar, eu não consigo tratar, né? Então todo mundo é responsável por isso, né? Você me deixou com raiva. Não, filha, ninguém te deixou com raiva, né? A raiva é sua. Você ficou com aquilo que você quis ficar, né? Então é aquele presente que a pessoa te entrega. Eu falo que vem um pacotinho fedendo, aí você acolhe o pacotinho. Então assim, não reclame que está fedendo. Você escolheu, né? Então espera um pouco, né? Então, com esse acontecimento de ontem, eu tive uma noite mal dormida, porque eu fiquei refletindo no que aquilo estava me ensinando. Claro que eu tive uma porrada de insight, anotei, porque depois a gente esquece aquilo, né, de informação, mas para mim ficou muito claro, eu preciso melhorar a minha comunicação. Ela precisa ser clara, ela precisa ser limpa, principalmente quando ela é com uma criança. Porque a criança não tem filtro, então ela não vai saber filtrar aquilo que eu estou falando. O adulto, quando ele tem a mente um pouco mais aberta, ele consegue filtrar. Se não, você fala algo, ele traz aquilo pro lado pessoal, e aí ele fica com raiva de você e vira a cara para você. Né? Quantas vezes a gente viu isso no dia a dia? Mas por que a pessoa se coloca nessa posição? É aquela criança. Ela recebe aquilo que a gente está trazendo para ela, aquela informação. Ah, não gostei disso não. Olha, não quero assim, como se fosse algo pessoal, e não é pessoal. Eu estou falando com você sobre uma situação que aconteceu. Dentro das empresas, o que eu percebi? Não dá para entrar dentro desse tipo de assunto numa dinâmica de grupo falando sobre produtividade, né? Não cabe. Qual o caminho que eu encontrei? As pessoas são muito pobres de leitura. Então, o que eu pensei? Eu vou usar um livro. Então, na época, a minha sócia me falou assim, olha, Dani, vi esse livro, achei ele a sua cara, né? Que é As Coisas que Você Só Vê Quando Você Desacelera, que é do... Qual que é o nome dele? Aqui atrás. Esse aqui, que é Nossa, que do capa bonita. Aymin. Não, ele é todo lindo, esse livro.
gente. Ele é todo Adoro lindo. pacote livre. Não, e ele assim, ele tá todo rabiscado, mas olha só isso aqui, né? Ele coloca a gente como pequeno diante do todo, né? E aí Uhum. ele vai trazendo reflexões profundas, porque os temas que ele aborda, né, de fato, você só consegue perceber as coisas quando você desacelera. Então foi uma forma de eu colocar a meditação dentro da empresa, porque meditação é aquela coisa zen de yoga, né? Então isso também é falso. O fato de você meditar não quer dizer que você vai ser uma monja, né? Porque Eu você quero ver não você vai virar meditar santo. com 3 filhos. Eu quero ver você meditar com 3 filhos. Quero ver essa Convida. cobrança. Você consegue convidar, que Exatamente. nem hoje meus filhos, eles sabem, se eu tô aqui em cima, né, no escritório, que eu determinei este lugar para o meu rezo, para fazer minhas práticas, Sim. é aqui que eu faço. Então, quando eles acordam, que eu tô aqui, mãe, e a primeira pergunta, bom dia, mãe, você tá ao vivo? Aí eu falo, não, não estou. Aí eu dou atenção. Se eu tô de olho fechado, eles nem me chamam mais. Mas isso foi construído. Não é da noite para o dia. Isso é uma outra coisa que as pessoas esquecem. Como eu falo com você agora, o que a gente está conversando aqui, está chegando em tempo real do outro lado do mundo, as pessoas acham que na vida prática as coisas funcionam assim, principalmente com criança. Você vai implementar algo hoje e amanhã já vai ter resultado. E na empresa não é assim também. São seres humanos ali. Então aquilo tem que. Né, eu gosto muito dessa fala do Ayurveda, que pro Ayurveda, né, depois do câncer fui estudar medicina védica, né? E aí, o que ele coloca pra gente, né? Não é o que você come, mas é o que você digere. Então, eu preciso de tempo para digerir essas informações. Essa live vai ficar salva, você vai assistir novamente, vai assistir de novo e você vai digerindo todo o conteúdo que foi aqui colocado, exposto. Até porque, para algumas pessoas, eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Nossa, nunca pensei sobre isso dessa forma. E para o funcionário de empresa, é a mesma coisa, o cara não medita, né? Dorme e acorda no automático. Então, desacelerar é um processo. Veja que a palavra é desacelerar, não é parar. É Uhum. diminuir o seu ritmo. E dentro do Ayurveda, o que a gente vê? É prática diária, é dinacharya, são práticas diárias que a gente vai fazendo, mini hábitos. Então, nunca meditei, vou sentar meia hora? Cara, não vai rolar. Então, se você fizer pausas de 1 minuto quando acorda, no meio da manhã, 1 minuto, se você não puder parar 1 minuto para colocar atenção na tua respiração, oi, reveja. Reveja a sua vida. Há algo ali que não está batendo, né? 1 minuto para contemplar um silêncio, 1 minuto para Cara, contemplar um uma minuto. beleza, um quadro, sei Tudo, lá, eu estou tudo. olhando aqui a minha sacada que eu gosto dessas plantas, às vezes eu paro aqui e fico fazendo nada. É exatamente isso, é esse 1 minutinho, não precisa ser meia hora, né? Aonde que você viu que mãe fica sem fazer nada? É uma outra crença que precisa ser quebrada, porque a gente, É. por ser mãe, eu tenho que estar proativa. Ou eu estou em pé na cozinha, ou eu estou estendendo a roupa, ou eu estou fazendo não sei o quê, ou eu estou. Pera, e essa coisa de parar? Então, esse desacelerar é exatamente isso, é você devagar na tua rotina e implementando. Aquele livro Milagre do Amanhã, eu lembro na época que esse livro estourou, né? Todo mundo acordava às 4:30 da manhã para fazer todo aquele espaço lá. Muitas pessoas entraram em burnout, elas entraram em pico de estresse. Gente, é um negócio que é para ser delicioso, leve, prazeroso, sutil, né? Que acrescente. Não é para te botar em ponto de estresse ao ponto de explodir, né? Então, Mas, mas o por que Dani, isso? Porque eu estou indo contra. você não sente que isso tem a ver com uma cobrança que já é implícita socialmente, culturalmente, Sim, de que a gente sempre sim, já é implícito, já parece que já vem nas nossas células, a gente já nasce com isso de ter que fazer tudo e ainda no final do dia ouvir, você não fez nada, você não faz nada. Ou não fez menos do que sua obrigação, fez mais do que sua obrigação. Isso tanto para o obrigação, trabalho quanto para as exato. coisas de casa. Porque assim, eu falo que o trabalho da casa, né, ele é um secar gelo, né? Então, sempre vai ter louça para lavar, sempre vai ter roupa para estender. Se eu virar a câmera aqui, vocês vão ver 2 varais fechados, porque em Curitiba tá um pé d'água já faz dias. A roupa tá quase seca, mas eu ainda não posso recolher. Não, Sim. como são roupas, são tecidos diferentes, eu não posso enfiar na secadora. Então eu tenho que deixar aqui, né? Então de vez em quando boto um ar quente aqui para ajudar a secar, mas tá aqui, ó, tá tudo aqui. Então assim, eu escolho o momento de, daqui a pouco eu tiro do varal, vou dobrar, ver o que vai guardar, passar roupa, passa na hora que for usar para sair, né?
não precisa passar já. E foi coisas que eu fui me libertando, porque eu falo que é uma libertação, dormir e deixar a louça na pia, gente. Para quem precisava passar cotonete, né, nos cantos assim do rodapé para ver se estava tudo ok, dormir com louça na pia é libertador. Porque assim, ai, como é que eu não tenho tempo? Olha a tua rotina. Será que tem que todo dia lavar roupa, todo dia passar pano? E pra gente que é mulher, né? Tem homem que tem essas paranoias também, mas eu garanto que veio da mãe dele, com certeza, não é dele, né? Veio de alguém, né? Isso não é Ai, nosso. gente, Falando... eu vou fazer uma confissão agora ouvindo você, Daniel. Eu acho que eu faço isso com o João, porque o João, o meu filho, o quarto dele é impecável. Eu acho que hoje eu sou mais desencanada. Até porque se eu não fosse, eu acho que eu não faria metade das coisas que eu escolho fazer hoje. Mas, nossa, quando os meus filhos eram mais novos, era a mãe que grita. Era aquilo que você estava Então, falando agora. então, graças Tô a aqui no Deus, café. né? Eu falo, ó, eu tô no chá, que eu já tomei o meu café, minha dose de café do dia, eu já tomei hoje. Isso é um outro hábito que eu fui implementando, porque eu era cafezeira também, né, cara? Café várias vezes ao dia. Sim. Então, quando a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo as necessidades que a gente tem, né? Então, qual é a necessidade de comer isso agora? E isso é um trabalho de todo dia para sempre, até a gente partir, entendeu? Que é o que eu preciso. Então, essa coisa das crianças, esses dias eu perguntei, até comentei contigo no dia que a gente conversou. Eu falei, filha, a mãe é muito brava, muito autoritária? Aí ela parou. A mãe, ela tem 8 anos, né? Acabou de fazer 8. Ela, ai, mãe, sim, porque você fica acelerando as coisas e eu não sou assim. Cara, respeita o ritmo da criança, né? Você vai pedir algo para ela, então, em que contexto? Tem que ter urgência? Não é urgente? Cara, você não vai sair correndo. Não precisa sair, a gente não está atrasado para nada. Então, pensa que eu vim Então, naquele ritmo acelerado do dia a dia e de repente a quarentena te parou dentro de casa. E sim. aí você, dentro de mim, era um turbilhão. Se a Thalita estiver aqui, não me deixa mentir, minha terapeuta. Entendeu? Porque assim, e foi aí que ela foi me trazendo para esse olhar da maternagem. A Thalita me direcionou para esse olhar, porque eu não estava olhando para isso. Eu ainda queria manter aquele ritmo de vamos, 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 vamos fazer isso, meio cadenciado. E a criança, ela tem o ritmo dela. Então, se você tem pressa para algo, comece mais cedo. O que a gente faz? Né? Eu, por exemplo, eu acordava meia hora antes de sair para fazer qualquer coisa. Então, quando você implementa práticas, você vai acordar que nem hoje. Hoje eu acordei 1h30 antes do horário que geralmente eu acordo. Por quê? Eu queria me conectar comigo, me conectar com esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, né? Dar uma arejada. Né? Ontem eu tive o dia inteiro de aula de Ayurveda, então eu não estou com muita fome, porque eu estou com muita informação dentro de mim, eu estou digerindo. Então, essa questão da Uhum. digestão, ela está muito relacionada aos ambientes que a gente está, aquilo que a gente está consumindo, o filme que você ouviu, o grupo que você participa, porque tudo isso é informação e isso te preenche. Essas informações vão te preenchendo. E aí, Sim. se você não consegue filtrar o que você está absorvendo, vai te faltar espaço. E aí, eu tô com gastrite, tô com dor de estômago, tô com isso, eu tô com aquilo, comi um negócio que não me fez bem. Foi o negócio que não te fez bem ou foi aquilo que foi falado enquanto você comia, que você engoliu e não digeriu, né? Então, esse processo de se olhar, ele vem dentro desses contextos de que tudo que está acontecendo em minha volta me representa, é minha responsabilidade e cabe a mim fazer esse filtro ou não disso. Né? Então, aí quando a criança fala para você, nossa mãe, você não me escuta. Aí você, achando que é que é escuta ativa, porque você já estudou sobre escuta ativa, você já cansou de fazer curso sobre comunicação não violenta, né? Mas, oi, na prática do dia a dia, sai um grito. E por que eu gritei? Né? Então, quando você começa a mudar isso, a criança se assusta, porque ela fica esperando aquele teu modo reativo. Você solicita algo para ela, e aí, de repente, você solicita algo, a criança não te entrega aquilo que você criou a expectativa, né? Você criou uma expectativa em cima daquilo que você pediu para a criança, ela não atende a sua expectativa, aí você esbraveja com ela. Será que Sim. realmente é ela, né, que não te atendeu? Ou você precisa, como adulto, preencher as suas necessidades? E aí é a hora que eu falo, né? Aquilo que me falta, ou que me faltava,
está lá no meu pai e na minha mãe. Então, por isso sistêmico. Eu vou voltar lá no meu pai e na minha mãe, lá criança, vou acolher aquilo que me falta, me preencher aquilo, e aí eu sigo na minha vida. E aí eu paro de cobrar do marido, paro de cobrar dos filhos, do chefe, do trabalho, enfim. E aí eu acabo me responsabilizando por mim, pelas minhas escolhas, por aquilo que eu faço. Que foi uma coisa E é interessante isso. que você também trouxe, conversou, que você está voltando o seu foco para a criança ferida, porque dentro disso que você está falando, será que a necessidade, a expectativa era minha, por isso eu respondi assim ao meu filho, nem dei espaço para ele para um gesto espontâneo dele, né? Eu sempre fico colocando regras e uma série de coisas. Uhum. E você trouxe essa coisa da criança ferida. O quanto, nesse momento, em alguns estudos, por exemplo, tem a psicanálise de Winnicott. Você já deve ter se esbarrado por esses lugares. E o Winnicott fala que a mãe é um espelho para a criança sempre. Sim. A mãe Sim. ou o cuidador, quem está mais próximo, né? Você espelha ali por registros, ele vai captando como ele pode responder a isso. Então, se você está muito nervosa, é batata que a criança vai estar muito nervosa. E aí um vai espelhando o outro, um vai espelhando o outro. E aí como que você... Porque é uma linha muito fina, é uma linha muito sutil, você conseguir, nesse momento, fazer o distanciamento, né? Eu não tô... Peraí, deixa eu olhar de um outro ponto, onde eu aqui tenho um pouquinho mais de condições do que essa criança, para passar para ela um pouquinho mais de tranquilidade, mesmo que eu não esteja tão tranquila. É muito complicado, né, Dani? Eu acho que é o maior desafio nosso como mãe e também enquanto terapeuta, né? Porque assim, quando a gente tá Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar papéis. Por isso, ontem você falou assim pra mim na sexta-feira, Dani, como é que vai ficar o formato do maternagem? E aí eu tava... Porque eu já vinha pensando nisso desde que tudo aconteceu, né? Sim. E aí eu peguei, o que eu pensei? Aulas de 2, 3 horas, eu consigo trazer uma teoria, fazer uma prática, para que você consiga devagarinho fazendo pequenas mudanças, né? Então, são conteúdos densos, que nem você fala, como é que eu sei que eu tô no meu papel, é a minha criança, não é o meu filho, né? Então, assim, sim, a criança, ela espelha a gente. Ela já nasce com o neurônio espelho ali, ok. Isso tá lá na biologia dela já, na anatomia, ela já nasce com o neurônio espelho. Então, ela repete. Por isso que ela não filtra. Quando eu consegui, o dia que o meu filho teve um ataque, uma crise de grito, de raiva, ele tinha lá os seus 4, 5 anos, eu fiquei com muita raiva daquilo. E toda vez que ele tinha crises, eu ficava com muito mais raiva, com muito mais raiva. Às vezes dava tapa e ficava com mais raiva. Então, assim, um dia eu perguntei, da onde é essa raiva? Porque todo o processo, por isso que eu gosto muito do processo das ferramentas de coaching, porque assim, não existe receita. Olha, Jana, faça isso. Não, são perguntas. Aonde está essa raiva em mim? Por isso que eu gosto muito de conectar a fala com o corpo. Porque se a gente ficar só no campo sutil, nos pensamentos, a gente se perde. Então, quando eu falo para você, para uma criança, filho, aonde está a raiva no seu corpo? E ele sinaliza para mim onde está a raiva no corpo dele, eu já consigo pensar N coisas. Que chakra que está essa raiva? O que está conectado com aquilo ali? Que grupo anatômico está naquele lugar? Então, que hormônios que passam por ali? Que glândulas que estão ali reverberando? Então, quando você tem um câncer de tireoide lá com 40 anos, não foi da noite para o dia isso. Isso já vem vindo. Exatamente. Já vem vindo. Então, quando eu olho a minha composição corporal, eu sou uma mulher grande, né? Então, eu tenho 1,77 m, tenho 80 quilos, eu sou grande, sempre fui. Apesar de querer ser sempre magra e pequena, né? Então, assim, não tenho. Outra coisa que ficam colocando na cabeça da gente. Então, assim, eu calço 40, né? Mas eu sempre enfiei meu pé num sapato 39, né? Por quê? Porque é o que tinha. Só vendia sapato 39 e eu botava daqueles mais apertados. Então, assim, quando você começa a se respeitar, você não se permite mais passar por dores, seja no seu pé, porque assim, a dor no pé, ai, tô com uma dor no meu pé, aquele sapato que te mata, e tu continua usando aquilo, por que esse autoflagelo? Né? Então, você começa a passar, eu só quero coisas confortáveis, eu só quero coisa que me traga bem-estar. Aí você começa a se posicionar melhor. Não, olha, esse tipo de amizade não serve. Esse tipo de ambiente eu não quero. Né? Então, com a criança, se a gente não tem essa análise com a gente, faz essa autoanálise, como é que você vai conseguir perceber na criança que ela está te espelhando? Você nem se vê.
você não se enxerga, né? Então, quando você passa a se olhar, a se perceber, peraí, essa raiva dele, e assim, né, gente? Até 7 anos, a criança está conectada na mãe. Na verdade, vai até os Exatamente. 13. Na verdade, vai até os 13, isso. Mas ela vira para a esfera do pai depois dos 7, 8 anos, segundo Bert Hellinger, na filosofia, né, do Bert. Então, a criança vai para o pai. Por quê? Porque ela vai mudar. Só que a gente, como mãe, precisa trabalharmos isso na gente para que a gente consiga fazer esse processo de soltura. E não é, vai lá com seu pai. Não, é muito interno isso. É muito interno. Né? Trabalhar também outras coisas, né? Porque tem muita mãe que compete com o pai. Muito. E aí vai entrando uma criança ferida dela, do tipo assim, como assim? Aquele apego do tipo, era tudo eu, tava aqui na minha teta, tava aqui embaixo das minhas asas, e agora de repente fica esse cara aí que nem que é esse cara aí que nem fica em casa e nem fica quase com ele. Eu então, escuto assim, bastante isso. Por que a gente vê, né? É a filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Por que isso? Sim. Porque não há essa soltura. Então, hoje a gente vê muitos adultos com 40, 45 anos, filhinhos do papai, né? Filhinhos da mamãe. Por que isso? Porque essa soltura não foi feita. Às vezes eles estão casados, constituindo família, e essa soltura não foi feita, né? Isso é muito sutil. Então, para eu conseguir, espera um pouco, ele está gritando? Por que ele está gritando? E aí, quando você sai do teu papel de reativa, né, de reagir ao que ele faz, você consegue deixar ele ter a crise dele, e aí você fala baixo, e você consegue falar pausadamente, e você consegue acolher. O que você está sentindo, filho? Por que você está assim? Né? O que está acontecendo? Eu não quero fazer isso. Tá, mas olha, entenda que isso precisa ser feito. Então você vai colocar aquilo para ele de uma outra forma. Não estou dizendo que essa é a melhor forma. Essa forma é o que funciona para mim aqui, né? Diante da minha personalidade, de toda a raiva que há em mim ainda e que eu venho trabalhando, que ela vai aparecer quando eu falo assim, né? Quando a gente resolve para um lado, nossa, eu tô super de boa. Foi exatamente o que aconteceu ontem. Eu tava sentindo aquela segurança já, né? Que eu falo que é o ego falando. Né? Quando é que eu sei que o meu ego tá falando? Quando eu já me sinto plena. Tô me sentindo tão plena. Aí quando você se sente plena, você traz isso. Tô plena. Passei o dia inteiro em aula, foi tão maravilhoso. Depois eu participei de uma dinâmica com uma amiga. Foi incrível. Nossa, eu tô plena. Aí acontece algo. Esse algo te desestabiliza completamente. Então imagina você centrada, né? E esse centramento, ele é um estado. Então eu entro e saio desse estado de centramento, assim como eu entro e saio da raiva. Então eu falo assim, né? Reconheça, né? Conheça e reconheça as suas emoções, se abrace com elas e siga com elas, entende? Porque a gente não vai conseguir não sentir mais aquilo. Estamos passando por uma experiência humana, faz parte da nossa natureza humana. Então não tem que eu acho que é aí que entra, desculpa te cortar, mas é que eu acho que é aí que entra a maternagem e qualquer papel ideal do real que entra dentro do nome que vocês colocaram, inclusive, nesse projeto, né? Trazer para a realidade aquilo que é humano. Não dá para a gente ficar criando uma série de expectativas e ideais que a gente não vai cumprir, né? E quando você olha assim, da onde eu tiro essa expectativa, né? Claro que muitas vezes está muito perto, que é da nossa mãe, lá daquilo que a gente... Sim. Porque assim, o que a gente faz? Ou a gente repete o padrão, ou a gente vai para o extremo do padrão, né? Então, que nem a minha mãe era muito controladora. Então, eu queria não ser controladora. Então, só que esse meu não querer ser fortalece o ser controladora. Então, enquanto eu não tomo consciência disso, eu continuo repetindo o padrão. E tem muita coisa que é tão sutil que só vai aparecer quando você, de fato, vai mergulhando mais profundamente dentro desse se descobrir. Né? Quantas experiências a gente já teve nessa vida, né? Fora das outras, que a gente já traz de informação. Então, a nossa mala é muito cheia de coisas. Então, coisas que eu posso tirar, porque gratidão me serviu, mas agora eu não preciso mais daquilo. Não, tem coisas que de fato eu preciso, né? Então, assim, eu não tenho raiva, né? Eu não sou raivosa, eu estou com raiva nesse momento e passa. Então, aquela pessoa que guarda mágoa, pensa, ela não consegue ainda sair dessa posição, ela precisa dessa mágoa para fortalecer ela. O maternagem real, ele é a vida real da minha casa, da sua casa e de todas as pessoas que fazem parte dessa grande comunidade.
Porque aquilo que na minha casa funciona, na sua pode não funcionar. Né? Então, da onde a gente trouxe essa idealização? Né? Eu falo que assim, a gente foi criada, né, quem tem 40 e poucos anos, a gente foi criada na TV. Né? Não tinha essa infinidade de informação que a gente tem hoje. Então, a gente era novela, Jornal Nacional. Né? Então, assim, a família ideal era aquela da novela, era aquela da propaganda de margarina. Né? E que margarina é maravilhoso para a sua saúde. Né? Então, assim, a gente comprou essas informações e a gente foi acreditando que aquilo era real. E aí, casamento real, né? O que é casamento real? É aquele que o marido traz café na cama, é aquele que faz... Ah, mas aí você casa achando que vai ser assim. E, cara, não é assim. Às vezes acontece esporadicamente isso, né? Então eu falo, as pessoas que estão em volta da gente, imagina que a gente é um cristal bruto e a gente está sendo lapidado nessa existência. Quem tem as ferramentas para essa lapidação é quem está no meu núcleo. É aquele núcleo que eu escolhi montar. Então, meu marido e os meus filhos, eles têm ferramentas poderosas que me lapidam. Então, quando o meu marido começa a ter ações que me incomodam, que me irritam, que ele sabe que eu detesto quando ele fala assim, tá, mas peraí, ele falou isso, por que ele falou isso? E aonde em mim criou eco, por que me incomodou? A criança, ela vai captar toda a energia do ambiente. Então, muitas vezes você tá mal no seu casamento, com o seu marido, você tá brigando com a pessoa, ou às vezes você não briga porque você entende que casamento feliz é aquele que não tem discussão, né? Você tem essa falsa ideia de que, eu sou muito feliz no meu casamento, a gente nunca discutiu. Opa, se vocês nunca discutiram, alguma coisa tá errada aí nesse casamento. Não é possível. Uhum. Não é possível. Ou tá errado nessa compreensão a respeito do que é felicidade também. Errado não, né? Mas tá distorcido. Tem alguma coisa está distorcido, exatamente, está distorcida essa informação. Então, assim, por que eu estou olhando para aquilo? Como assim? Ele falou aquilo e me incomodou. Aonde que me incomodou? E se eu não entro num diálogo com ele para que a gente consiga se entender, o que vai acontecer? A criança ela vai absorvendo e ela vai mostrando, né? Então, assim, a criança, eu falo que o processo da maternidade, agora a gente fala da maternidade, é a melhor forma que tem de você se ver. Toda a sua luz e toda a sua sombra será colocada na mesa. E tem vezes que ela é colocada na sua cara, dado um tapa na sua cara, entendeu? É escancarado. E é tão interessante porque quando eu comecei a atender no consultório, eu atendi algumas crianças e eu tinha meus filhos ainda pequenos. Eu falava, não, eu não dou conta ainda. Porque quando a criança vem para o consultório, quando a criança vem para o atendimento de psicoterapia, ela está trazendo todo o sistema, ela está trazendo todas essas sombras, ela está trazendo tudo isso para você falar para os pais, olha... É isso aqui, vamos botar um mapa aqui, vamos olhar, tá tudo com vocês. E aí a hora que os pais vão embora da terapia e falam, não dá mais pra gente fazer, ele não quer ir mais, ou ela não quer ir mais, ou a gente não tem mais dinheiro. Aí vem todas aquelas coisas para exatamente se afastar de olhar para o que precisa ser visto, né? Então, assim, quando eu fui chamada na escola, né, meu filho estava no primeiro ano, olha, você precisa... Ele estava na creche, no pré. Olha, o seu filho precisa ir buscar uma terapia. Oi? Como assim? Meu filho tem problema? Você tá louca? Como assim meu filho tem problema? Não, ele não tem problema nenhum. Aí a gente fez um processo terapêutico na época, passamos por todo um processo de avaliação, com a família, tá. Aí a gente não conseguiu dar continuidade por questões financeiras, mas eu entendo perfeitamente porque não deu a continuidade. Claro que o financeiro estava gritando e na época... o plano de saúde não ofertava o que oferta hoje aqui em Curitiba, que é sensacional, que hoje é ofertado aqui. Mas na época não tinha. Então, segui baile, né? Vambora. E aí a professora da escola, lá no primeiro ano da minha criança, vai falando que, olha, tá com problema aqui, tá com problema ali, olha, transtorno opositor. E começa a dar nomes e siglas para um monte de coisa, e você vai buscar na internet. Imagina, não é assim? Mas, que isso? Meu filho tem déficit de atenção? Lógico que não. Isso aqui... Aí você vai indo. A criança vai te direcionando. Eu falo assim, hoje o meu trabalho, ele é direcionado. As crianças me mostraram qual é o caminho que eu tenho que ir. Não estou dizendo que eu não vou atender mais empresa. Mas o meu foco hoje é mães, mulheres, né, e pais. Crianças de 0 a 14 anos. Né? Então, assim, a maternagem, ela veio, esse autocuidado. Que a mulher, né, que o pai tem que ter com ele mesmo e a mulher tem que ter com ele mesmo. É mãe e pai junto no processo. Independente se está casado ou se não está casado. Se vocês têm um filho juntos,
Cara, isso aí é para a vida inteira, né? Até que vocês partam para... A responsabilidade vai até lá os seus 21 anos, né? 18, 21 anos. Mas, assim, o vínculo entre o filho não acaba. Não existe ex-filho, né? O vínculo com o filho é para sempre, né? E a gente vai partir e esse vínculo vai ficar perpetuado aqui nos descendentes que virão, né? Então, isso não acaba, não se rompe. Então, conforme a demanda dos meus filhos vier aumentando, então, vai buscar terapeuta, vai para o neuro, vai para cá, vai para lá, vamos dar Ritalina, não dá Ritalina, o que faz, o que não faz. Tudo isso era paulada em cima de paulada que eu acolhia e eu me culpava, né? Porque como assim, né? Como assim isso? E aí minha mãe, nunca vou me esquecer, minha mãe achou um boletim do meu primeiro ano, né? Lá no primeiro ano, eu falo que é na classe da tia Maricota, criança com dislexia. O que minha mãe, lá naquela época, entendia de dislexia? Nada. O que ela fez a respeito disso? Nada. E aí, quando eu fui fazer PNL, há 5 anos atrás, eu entendi que a minha forma de aprender era diferente. Eu não aprendia daquele jeito massificado que era colocado na escola. Por isso, tanta dificuldade de aprendizagem. Aí você volta lá lá com 7 anos, como é que eu aprendia? Foi muito difícil o meu processo. Muito, muito, muito de aprender. Escrever e ler e tudo mais. Só que assim, eu só fui me ver com déficit de atenção. Sim, eu tenho déficit de atenção. Quando o meu filho apresentou aquilo. Então, acolher esse diagnóstico, trabalhar com isso, e assim, não é um diagnóstico. Eu não enxergo isso como um rótulo. É uma forma de aprender diferente. Ali no nosso grupo do Maternagem tem mães com crianças das mais diversas, né? E não é um rótulo, porque seja lá o que a criança apresenta de sintoma, você vai precisar aprender a lidar com esse sintoma. Como é que eu lido com esse sintoma? Lidando primeiro comigo. Porque sou eu que vou ter que estabilizar ele. Sou eu que vou estabilizar o emocional dele. Então, assim, não adianta eu querer seguir todas as regras que é dado nos processos. Então, se a criança tem autismo, ele vai seguir o método ABA. E aí eu vou lá fazer todas as intervenções com ele, tá. E você? E você? Porque, eu aceito que ele tem autismo, tem um espectro autista, eu vou lá fazer as intervenções. Tá, e daí? E você? E você, aonde você entra dentro desse processo? Porque toda vez que a criança apresenta um desafio, pesa para a mãe. Por que fica pesado? Porque ela se sente culpada pela criança ter aquela dificuldade. Então, assim, se a criança tem uma dificuldade, aquilo para mim é um peso e é difícil de lidar. Então, enquanto eu estava nesse papel, eu não conseguia ajudar de forma efetiva. Eu mais atrapalhava, na verdade. Porque você cria expectativas e espera que a criança te responda e ela não consegue te responder. Não nesse nível que você está querendo. Ela tem um outro nível que você vai precisar buscar. Você vai precisar de gente, de recursos, de terapeuta, de estudos, de livros. Né? Então, a Cláudia está aqui presente, ela tem um trabalho muito bacana, que foi a minha terapeuta que me direcionou para ela até, Pais e Mães Conscientes. É um programa que tem, é uma jornada que ela faz com pais e mães para vir despertando isso na gente. Porque isso é muito enraizado, está muito profundo. E a gente não vê. Então, assim, esse livro me ajudou pra caramba, muito. Mas, assim, ele só veio falar, tá vendo que é por aqui o caminho? Ah, ok, então é por aqui que eu vou. E aí você vai vendo que vai chegando para você uma demanda de mães que estão passando pela mesma coisa. E não sabem como sair disso. Sim. E você teve uma abertura para olhar para isso, que eu acho que é isso que também eu acho que vale a pena a gente pensar, que às vezes as coisas chegam, mas a gente não está no momento de acolher aquilo. Sim. E você, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto processo de maturidade do seu autoconhecimento, você buscou isso, que eu acho que aí entra no que você disse, que você foca para a criança ferida. Né? A gente sempre vai para a nossa criança ferida, para o nosso infantil, em situações em que a gente não consegue trazer o eixo. Falava, peraí, por que eu não consigo trazer esse eixo aqui? Aonde que tá, o que está disparando? O que está atravessando em mim? E aí é esse o processo que muitas vezes a gente foge enquanto pais, que a Tati até colocou aqui, agora há pouco a Tati comentou, ela foi essa mãe que fugiu quando a criança vai para terapia e você fala, ai, não dou conta, porque você tem que olhar para os seus processos também, né? E aí eu acho que é esse o grande desafio que a gente tem enquanto educadores, muito mais do que mãe e pai, quanto educadores, porque é o maior desafio orientar os nossos filhos
para a vida. E a gente traz aqui como subtítulo dessa live o Você permite que o seu filho seja ele mesmo? Né? E o que a Sim, gente está falando com isso? O que é ser ele mesmo? É exato. você ser você mesmo também, né? Então, eu só consigo deixar ele ser ele mesmo quando eu me permito ser eu mesmo. Então, assim, quando a gente conversou na sexta-feira, essa fala veio, e depois que a gente conversou isso, eu falei, cara, é muito isso, né? Eu só posso dar essa permissão para ele quando eu me permito primeiro. Então, se eu permito expor as minhas emoções feridas, eu consigo acolher a emoção ferida dele. Então, como terapeuta, e você sabe do que eu estou falando, se a gente não se olha, a gente não consegue fazer aquele atendimento mais profundo com o nosso cliente, né? E aí, Exatamente. em algum momento, o cliente vai acabar procurando um outro processo ou ele simplesmente desiste, porque a gente empaca. Quantas vezes você não empacou no atendimento com o cliente? Porque, assim, é como se a gente ficasse sem ferramenta para entregar, mas, na verdade, a gente tem as ferramentas. A diferença é que a gente não consegue juntar isso. Né? Então, e aí outra coisa que é muito importante, quando a gente fala de criança ferida, não é culpando pai e mãe pela criança ferida, porque se eles de alguma forma nos feriram, eles também foram crianças feridas. Então isso é muito antigo, isso vem muito, muito antes do meu pai e da minha mãe serem pais. Eles também têm a história deles de dor, de ferimento, de sofrimento. Então, assim, pensando que a gente está vivendo um novo tempo, as crianças estão vindo numa outra pegada, muito diferente do que a gente foi criado. Querer aplicar as mesmas ferramentas que os nossos pais usaram com a gente nas crianças no agora, vai haver conflito, que foi o que aconteceu comigo. Né? Eu estava repetindo. Então, quando eu passei a entender isso e comecei a buscar tudo isso e se permitir, deixar essa vulnerabilidade aparecer, acolher essa vulnerabilidade e parar de culpar, né? Parar de culpar o meu pai e minha mãe, porque eles só fizeram aquilo que foi possível, né? Eu estava conversando com a minha mãe esses dias, ela falando que a minha avó estava super difícil, não sei o quê. Eu falei, gente, minha avó está com 89 anos e ela está em processo de autoconhecimento. Ela foi buscar ajuda com 89 anos, porque ela fala, nossa, eu quero partir uma melhor condição. Oi, se ela tem 89 anos e está com essa mentalidade, quem sou eu para ficar aqui no mimimi? Sem querer fazer o que precisa ser feito. Então, assim, se a avó está nesse processo, quem sou eu? E claro, à medida com que todo o sistema vai se movimentando, vai reverberando para trás e para frente para os descendentes, né? Então, assim, se você não quer fazer por você, faça pelo seu filho. Eu sempre falo isso e quando a gente fala isso, pega. Ontem à noite eu participei de uma dinâmica com uma amiga muito querida, a Morgana, e ela falou uma fala, ela trouxe uma fala, eu anotei, porque assim, eu vou até ler para vocês, porque para mim fechou, né? Tudo que temos muito medo, lá na caverna do medo, está o seu maior tesouro. Né? Então, é lá onde está o seu maior medo é que está o seu tesouro. Só que a gente não consegue entrar de uma vez nessa caverna. A gente vai ter que... É como se a gente fosse quebrando com a picareta pequenas pedras, tirando aquilo ali para que a gente acesse essa caverna. Então, ele é um constante, né? É isso. E eu quero... Tem 1 minuto, eu tô aqui morrendo de medo de cair. Mas dizer, foi muito rápido, né? A gente discorreu assim. Foi muito gostoso. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui. A gente volta para falar mais vezes. E com certeza. Ficar com isso, né? De que onde está o nosso medo é onde está a nossa cura, sim. Quanto mais a gente olha para isso, mais a gente vai descobrindo o tamanho das possibilidades que existem dentro da gente, né? Que a gente pode fazer pelos nossos filhos e por nós mesmos também. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, Dani. Gente, olha, um beijo para todo mundo que está aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Essa semana eu já vou começar a colocar os materiais lá no Maternagem Real Sistêmica. Tem um grupo lá no Telegram. Não está muito ativo, mas eu vou começar a movimentar. E por ali vocês vão recebendo. Qualquer coisa, ou por direct, ou pelo meu site. Tem lá meu telefone, WhatsApp. E a gente conversa por ali. Quem quiser saber mais informações, entender como é que funciona o trabalho. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada por esse café. Olha, obrigada, gratidão, Dani. Viu? Bom domingo para todo mundo. Bom domingo para você também. E quem tiver interesse, vai lá na página da Dani que ela explica um pouquinho mais. Entra, que vale a pena no grupo do Maternagem Real Sistêmica. Obrigada. Um beijo para todas. Gente. Vai cair. Beijo. Tchau.
Tchau, meu amor.